Queridos alunos, espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, estudaremos o capítulo número 12, nominado de É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, onde Francisco de Assis ressalta a necessidade de fazermos das nossas atitudes uma forma de vida contínua, acreditando que quando o aprendiz chega nessa parte da oração, ele já conseguiu não somente estudar, mas sim colocar em prática os ensinamentos dessa maravilhosa oração. É porque conseguiu alcançar o terceiro nível de consciência, o qual nós já estudamos em aulas anteriores, onde o ser, ele já não faz mais uma escolha para tomar as suas decisões, porque na verdade as suas atitudes já são a sua própria escolha. Por exemplo, ele não escolhe se vai ou não perdoar alguém. Ele perdoa simplesmente, porque o perdão passou a fazer parte das suas atitudes diárias, das suas virtudes, do seu eu essencial. Agora, se persistir a dificuldade no momento de perdoar e restar dúvidas se devemos ou não perdoar, é porque o aprendiz ainda não adentrou esse nível de consciência e ele está estagnado nos níveis anteriores. Assim, a lição de hoje será um termômetro para nós, que vai indicar o nível de consciência que nos situamos no nosso aprendizado. Se ainda temos dificuldades de exercitar sentimentos nobres, tais como o perdão, estamos ainda estagnados na escala dos níveis de consciência, com certeza. E devemos, então, nos esforçarmos ainda mais para transmutar esses sentimentos egóicos que ainda persistem em nós, através de exercícios constantes, pacientes e perseverantes, para vivenciarmos os círculos virtuosos estudados ao longo desse maravilhoso livro. Vamos, então, através dessa lição, fazermos uma reflexão sobre o nosso verdadeiro posicionamento perante a vida. Iniciamos com uma história relatada pelo autor na lição, que conta que Francisco de Assis caminhava pelas vielas das aldeias de Úmbria, uma região da Itália, olhando sempre nos olhos dos que o fitavam. Em suas conjecturas, perguntava qual era a causa do sofrimento, e muitos lhes respondiam que era a falta de fé. A falta de fé era, sem dúvida, a razão de todos os seus sofrimentos. Francisco, então, surpreso e indignado com as respostas, buscou a fé, tocado pelo magnetismo da mensagem de Jesus, indo de encontro com aqueles que buscavam os templos religiosos para entender a resposta que lhe fora dada. Mas Francisco viu que muitos daqueles que adentravam a igreja e oravam rogando a Deus o alívio de todas as suas dores, voltavam para suas casas e permaneciam rígidos, endurecidos nas relações familiares. Restou-lhe então uma indignação a Francisco e persistiu a dúvida: que tipo de fé era essa? E o que faltava para que se cumprisse as rogativas daqueles que estavam imbuídos desta suposta fé? Em resposta aos seus questionamentos, apareceu a mensageira Caridade, dizendo que a fé abrilhanta o pensamento, mas que a caridade é a mensageira no intercâmbio entre Deus e os homens, para que a fé não fosse cultivada apenas nas ideias das crenças transitórias. Conclui a mensageira que a fé desconectada da caridade não passa de crença religiosa,
pois o ser é capaz de suplicar perdão de joelho diante de um altar, contando com o amor de Deus pela sua criatura, mas esse mesmo ser é incapaz de oferecer perdão ao outro, demonstrando que ele é caridoso e fazer pelo outro aquilo que ele gostaria que lhe fizessem. Esse é o verdadeiro sentido da caridade, fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizessem. Para complementar os dizeres da mensageira caridade, recorremos a Emmanuel, no livro Fonte Viva, que afirma que revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder, atendendo assim os nossos desejos. Francisco, então, ajoelha-se e diz à amada mensageira: dá-me um pouco da tua água, pois me sinto sedento da tua presença. E ela, compassivamente, lhe ofertou a água da vida. Nesse momento, Francisco, entendendo o elo entre a fé e a caridade, diz, pois, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lembremos, queridos alunos, que nesse momento da oração, onde foi empregada a frase é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, considera-se que o aprendiz do mestre está no terceiro nível de consciência. Lembrando que, como vimos nas aulas anteriores, no primeiro nível de consciência, que é o da pacificação, o aprendiz desenvolve os valores dentro de si, se doando a si mesmo, para depois entrar no segundo nível, que é o da disponibilização, onde o aprendiz sincero e verdadeiro, que está na prática do aprendizado, se coloca à disposição do mestre e faz o seguinte apelo: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado. O aprendiz que se encontra nesse nível é aquele que, em nome do mestre, torna-se disponível, não só porque desenvolveu os valores dentro de si, mas porque está disposto a oferecer, a doar aos outros aquilo que ele já se dá. E o terceiro nível de consciência acontece quando o aprendiz sincero e verdadeiro internaliza as suas virtudes e diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Frase esta contida nesse momento da oração. Vejamos que Francisco, nesse momento da oração, usa o verbo no gerúndio. Ele usa o verbo no gerúndio, é dando, é perdoando, é morrendo. Significando o quê? Bem, nós sabemos que o gerúndio, ele significa uma continuidade. E no contexto da oração não é diferente. Significa uma continuidade aonde o aprendiz vai estar não só no presente, mas tornando esse presente eterno, né? Doando, perdoando. Então, ele não faz isso só no aqui e agora. Ele faz isso de uma forma contínua para o futuro, sem necessidade do esforço que lhe compete lá no primeiro nível de consciência. Ele simplesmente flui a conquista do estado de aprendiz, dos sentimentos virtuosos dele, pois ele já consegue exercitar as virtudes do mestre em si com a maior naturalidade, passando a mover-se de forma autônoma, não somente no aqui e agora, como nós falamos, mas de uma forma contínua. Por isso o uso do gerúndio, dando, perdoando e morrendo. Um aprendiz autônomo que chegou nesse nível, onde ele não fica esperando os convites que vêm de fora.
ele passa a ser um instrumento para gerar convites para si mesmo e para as outras pessoas. É bem diferente daquele que ainda não se pacificou. Pois o que não se pacificou, diante de um convite, às vezes ele recusa, às vezes ele até aceita, mas fica reclamando, blasfemando, né? E faz o trabalho, né? Aceita o convite, mas de uma maneira de muito mau grado, como dizia minha avó. Bom, agora, o autônomo, que se encontra no terceiro nível de consciência, passa ele próprio a se dar, a se perdoar e a morrer. Pois nessa etapa, o aprendiz já está num trabalho ativo de internalização das virtudes do amor, da fé, da esperança, da alegria, da luz. Ele não é um espírito puro, e não é um espírito superior ainda, tá? Mas ele é um espírito que está se esforçando, e esse esforço é contínuo, tá? Daí o gerúndio, é um esforço contínuo, dia a dia. Daí a necessidade de entendermos o emprego da frase dando, perdoando, morrendo. Agora que entendemos o emprego do gerúndio na frase, nós necessitamos entender o que significa dando. Francisco de Assis nos ensina que a doação, ela é uma energia construída através da compreensão profunda entre as criaturas, onde se manifesta a presença do amor de Deus. É a força que levanta os que se permitiram cair, que apazigua os violentos, que traz alimentos aos famintos, que instrui os que buscam a sabedoria. A doação de que se fala nesta oração não se trata apenas de uma atitude direcionada, e sim um estado permanente da alma que se entregou ao amor de Deus verdadeiro. Aprofundemos um pouco mais nas nossas reflexões. Vamos lá. Se doação é algo muito além de uma simples atitude direcionada, pensada, focada, qual o verdadeiro significado de doação? É muito mais do que isso. O que significa doação? A doação nada mais é do que uma entrega amorosa ao universo. Ao universo direcionamos todos os nossos nobres sentimentos, e este, estando impregnado, retribui esses sentimentos nobres. Ou seja, é uma troca entre nós e o universo de coisas boas, de sentimentos nobres. Façamos uma analogia para melhor entendimento. Essa entrega ao universo que eu lhes falei é como a entrega de uma flor, que quando doa o seu próprio perfume, ela se beneficia com o ambiente que ficou perfumado. Ela recebe do ambiente perfumado o próprio perfume que ela doou e toma conta de todo o ambiente, produzindo uma sensação agradável de bem-estar, tanto para quem se encontra no ambiente, como para a própria flor que doou seu perfume. Daí o significado de dando que se recebe. Ela doou o perfume e ela mesma recebeu o perfume que doou. Como nós vimos, a flor, ela doa aquilo que ela tem, aquilo de que ela é detentora, o perfume. O autor Alírio, ele também nos traz uma analogia, comparada com a da flor, sobre a chama. A chama, ela doa calor e luz, não é verdade? Doe calor e luz para quem que ela doa? Igualmente a flor, a chama doa calor e luz ao universo, ou seja, todos os que se aproximarem dela vão se beneficiar do calor e da luz. E ela doa sem se perguntar para quem que ela está doando. E por que ela brilha e oferece calor? Por quê? Porque não é possível
que ela não aquece e brilhe pela forma como ela é constituída. A chama brilha porque o seu estado natural é brilhar. A sua condição natural é fornecer calor. Ela não sabe agir de outra forma porque adentrou na essência profunda da sua própria constituição de chama. Portanto, não vai existir uma chama que não ilumine e que não produza calor. Percebemos então que para doarmos algo é necessário primeiramente que tenhamos, que sejamos detentores daquilo que nós queremos doar, pois ninguém dá o que não tem. Se não temos dinheiro, não temos como dar dinheiro a outro que necessita dele. Assim também é com os sentimentos amorosos. Se nós não temos sentimentos amorosos, não podemos realizar essa doação. Não podemos realizar a troca de sentimentos amorosos com o universo e, consequentemente, não podemos fazer a troca com ninguém. Partindo, então, da premissa que ninguém dá aquilo que não tem, pois, como nós já vimos, é necessário que, primeiramente, nós adquiramos aquilo que a gente quer dar, nós vamos, então, entender que nós temos que doarmos a nós mesmos, através de um processo receptivo, para após direcionarmos ao outro aquilo de que somos detentores. Assim, por exemplo, quando nós resolvemos doar amor a alguém, é necessário que, inicialmente, nos abastecemos de amor. Amor esse recebido de quem? Quem é que vai nos fornecer? Nós mesmos. Como nós já vimos nas lições anteriores, num processo de autoacolhimento, um processo de autoamor. Somos nós quem doamos. E aí somos nós quem recebemos esse amor que nós estamos doando, né? Nós estamos nos abastecendo daquilo que nós estamos nos doando. Por isso, a máxima, que é dando que se recebe, demonstrando que doar e receber não são coisas distintas. Pois ao mesmo tempo que você doa, você também está recebendo. Deu para entender? Agora, que é dando que se recebe. Bem, após nos abastecermos através de um processo de autoacolhimento, como nos ensina Francisco de Assis, passamos a doar ao outro aquilo de que somos detentores. Aquilo que agora possuímos, numa troca de sentimentos, onde você recebe aquilo que você dá. Ou seja, nós nunca nos esvaziamos daquilo que estamos doando, porque retoma na mesma intensidade para nós. E aí, nessa troca, né, inclui-se o segundo item que Francisco de Assis nos ensina nesta lição, o perdão. Quando diz, é perdoando que se é perdoado. Por quê? Porque não é dando que se recebe. Se estamos dando perdão, também estamos recebendo perdão. Porque antes de darmos o perdão, nós temos que nos abastecer, lembram? Então, antes de oferecer perdão a alguém, nós precisamos primeiro nos perdoar, né? E só depois, livre das amarras do ego, oferecer ao outro o perdão que somos agora capazes de doar. Sobre o perdão, explica-nos Alírio, nesse capítulo, que essa troca de sentimentos, dar e receber ao mesmo tempo, é porque quando estamos no terceiro nível de consciência, nós já vivenciamos, nesse nível, o perdão maior, com profundo entendimento do mesmo, desvencilhado das amarras do ego, significando que eu sou o perdão, pois esse perdão já não é mais uma escolha realizada a cada momento da nossa vida, e sim uma característica permanente do aprendiz nesse nível de consciência. Assim como o calor é uma característica do sol,
pois o sol não escolhe brilhar, ele brilha por ele mesmo, posto que é da sua essência brilhar. O brilho faz parte do sol, é sua característica. E quem está perdoando não faz uma escolha de perdoar. Vou ou não perdoar? Não fica na dúvida. Não. O ser que se encontra nesse nível de consciência, ele é o próprio perdão. O perdão é uma característica sua, que faz parte das suas atitudes nobres, dos seus sentimentos nobres. Como o brilho é uma característica do sol. Para reforçar a forma como foi empregado o gerúndio na frase desta lição, eu trago uma frase do nosso querido Chico Xavier. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Chico demonstra que perdoar hoje, agora e amanhã é uma atitude contínua do perdão, que nós devemos perdoar sempre, o amanhã, depois da manhã. E esse ensinamento nós já tivemos quando o Mestre Jesus diz a Pedro: perdoa 70 vezes 7, Pedro. Significando que o perdão era algo a ser praticado de forma contínua para toda a nossa vida. Eis aí o emprego da palavra perdão no gerúndio. Francisco de Assis termina a oração dizendo: é morrendo que se vive para a vida eterna. Notamos que o verbo morrer também está no gerúndio. Qual o significado desse morrendo? Seria morrer devagarzinho, aos poucos? Explica o autor que esse morrer não está relacionado com a morte biológica, mas sim com a morte do ego do aprendiz, para que ele renasça essencialmente, ou seja, é o morrer das paixões para o renascer como aprendiz cada vez mais do amor de Cristo. Por isso é necessário ir morrendo, entrando na sintonia do eterno presente, trabalhando para que o ego cada vez mais se sinta acolhido, compreendido e amado pelo ser essencial. E pouco a pouco vai morrendo, a serviço da essência. Conforme estudamos no capítulo número 2 da parábola do discernimento, onde Jesus convida os seus discípulos para que construam um novo eu em si mesmos e se tornem instrumento da sua paz, pois esse é o grande compromisso consciencial que todos nós trazemos. Quando nós dizemos o ego vai morrendo, na verdade é uma maneira de falar apenas, porque o ego não morre. Porque o ego não pode ser morto, pois ele não existe. O ego, como nós já vimos em aulas anteriores, é a ilusão de identificação com algum conceito que nós criamos de nós mesmos, de personalidade, de corpo, de status, etc, etc, etc. Então, quando a gente diz que vai matar o ego, é o próprio ego falando. Portanto, concluímos que o ego não morre, e sim, ele transforma-se. O fogo das suas paixões vai sendo gradualmente apagado pelas águas das virtudes essenciais. Esse é o significado do morrendo para chegar à vida eterna do aprendiz sincero, que trabalha para se tornar um mestre. Assim, queridos alunos, para encerrar essa aula, devemos nos questionar: qual é o grande trabalho que o ego deve realizar quando tocado pela superioridade do ser essencial? Sabemos que nós devemos, meus amigos, colocar o ego a serviço da essência. Toda a energia densa vai morrendo para nascer uma energia sutil, suave e delicada.
que é o resultado da transmutação das paixões egóicas em virtudes essenciais. Eis o nosso grande compromisso. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite e que Deus nos abençoe sempre.